Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Ageu, capítulo 1, do primeiro verso ao verso 15. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo. E eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. Louvado seja Deus pela sua palavra. Você já sabe, mas não custa lembrar, que é impossível a gente fazer tudo que a gente tem vontade de fazer nessa vida. É impossível dar conta de tudo. Impossível assumir todas as responsabilidades que nos são oferecidas. Impossível adquirir tudo que o desejo pede. Impossível estar com todas as pessoas ao mesmo tempo. Impossível dedicar o coração com o mesmo nível de intensidade a tudo que está na nossa volta. Impossível. Ser humano é ter que lidar com as limitações, com as privações, com as impossibilidades, e elas são muitas, com as quais nós nos deparamos todos os dias. Você não tem tudo que você gostaria de ter, por mais dinheiro que você ganhe. Você não faz tudo que dá vontade de fazer, por mais liberdade que você tenha.
Você não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você não pode abraçar o mundo. O seu braço não é longo o suficiente. Você precisa fazer escolhas. E na vida a gente descobre muito cedo que é necessário fazer muitas escolhas. Como é impossível ficar com tudo, a gente tem que decidir com o que é que a gente vai ficar. Como não dá para realizar todos os sonhos, a gente tem que decidir quais a gente vai tentar realizar. E o que nos ajuda a tomar decisões e a fazer essas escolhas é aquela nossa noção interior, muitas vezes inconsciente, do que é prioritário na nossa vida. Nós todos temos, clara ou não diante dos olhos, uma certa lista de prioridade. É essa lista interior de prioridade que nos ajuda a dizer sim para algumas coisas e não para outras, principalmente quando elas são excludentes. O casal tem filhos pequenos que precisam muito de uma dedicação especial do pai, da mãe, nessa fase de suas vidas. Mas o marido tem uma oportunidade profissional única no seu caminho, que igualmente exigirá dele dedicação, entrega quase que totais e exclusivos. Ele tem que escolher, e a lista interna de prioridades para ele é que vai ajudá-lo a tomar essa decisão. Se ele vai se entregar à vida profissional, porque talvez não tenha outra oportunidade, ou se ele estará mais perto dos filhos nessa fase da vida deles. Tudo na vida envolve escolha. E as escolhas refletem as nossas prioridades mais íntimas. Por isso é muito importante trazer à luz quais são verdadeiramente as nossas prioridades. É sempre muito possível que eu defenda até que as minhas prioridades são umas, e na prática, nas escolhas que eu faço, nas decisões que eu tomo, mostrar que as minhas prioridades são outras. E quando a gente conhece o Senhor, quando a gente tem um encontro real, verdadeiro com Jesus, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que Deus tem de ser prioridade na nossa vida. Nessa lista de prioridades, Ele tem de ocupar o primeiro lugar. A gente aprende cedo na vida cristã que Deus não aceita outro lugar nessa lista que não o primeiro. E são inúmeros os versículos que nos ajudam a entender isso. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Não terás outros deuses diante de mim. Só o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Como disse Jesus no Novo Testamento, se alguém quer vir após mim e amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, sua casa, seus bens, não é digno de mim. Se alguém põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Como não lembrar da carta destinada a uma das igrejas da Ásia Menor, em que Jesus manda dizer: conheço as tuas obras, o teu trabalho, o teu labor, o teu esforço, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Arrepende-te, vê de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. São textos e mais textos na Bíblia que insistem conosco que Deus tem de ser prioridade na nossa vida. Ocupar o primeiro lugar, assentar-se no trono do nosso coração. E essa foi uma das grandes lições que Deus quis ensinar para Israel em toda a sua história, por todo o Antigo Testamento. Deus precisava ser prioridade na vida desse povo. Deus deu a esse povo mandamentos, ordenanças, preceitos, ritos, sacrifícios, cujo objetivo central era ensinar esse povo a colocar Deus em primeiro lugar. Deus queria que as nações pudessem ver na vida desse povo
como é uma bênção colocar o Senhor em primeiro lugar. E uma das marcas, um dos símbolos dessa centralidade de Deus na vida do seu povo era exatamente o templo. Você sabe que o templo começou como um tabernáculo que acompanhava o povo na sua peregrinação no deserto com Moisés. E toda vez que o tabernáculo estava montado, as tribos se organizavam de forma bem distribuída ao redor do tabernáculo, para que ficasse claro que todas tinham seus olhos voltados para Deus. Deus no centro. Quando o templo foi construído, ele foi construído na capital da nação, no centro do poder, das decisões, da administração da vida do povo, e em torno dele girava a vida do povo numa declaração inequívoca de que Deus ocupava o lugar central. O templo para Israel nunca foi, nunca deveria ser um espaço de exercício meramente religioso. Era uma declaração para todas as nações do mundo que entre aquele povo Deus era prioridade. Os dízimos, as ofertas, os sacrifícios, as adorações, todas convergindo para essa verdade, Deus é prioridade na nossa vida. Só que à medida em que o tempo foi passando, isso foi deixando de ser verdade. Essa é uma das coisas que o tempo pode fazer com a gente, pode nos distrair a respeito das nossas prioridades. O tempo vai passando e aquilo que era prioridade vai ficando em segundo plano, terceiro plano, quarto plano e finalmente está fora da nossa vida. O casamento já foi prioridade no coração do marido, hoje não é mais prioridade. A vida de um filho já foi prioridade no coração de uma mãe, hoje não é mais. O tempo foi passando e outras prioridades foram entrando nos espaços, foram entrando no lugar. Deus já foi prioridade na nossa vida, mas o tempo foi passando e ele não é mais. Outras coisas foram ganhando espaço. Isso aconteceu com Israel, o tempo foi passando e Deus não era mais prioridade. E porque Deus não era mais prioridade, o povo começou a passar por provas, lutas, situações difíceis, que se mostraram consequência dessa escolha que o povo foi fazendo no processo. Você conhece a história, você sabe que houve a divisão do reino depois da morte de Salomão. Depois veio a destruição do reino do norte, com a dispersão de todo o povo que ficou sujeito a esse reino do norte. E depois veio o próprio exílio do reino do sul, Judá e Jerusalém, quando da invasão babilônica, lá por volta do ano 600 a.C. A Babilônia cresceu como império mundial, conquistou toda aquela região da Palestina, invadiu Judá, invadiu Jerusalém, levou os habitantes de Judá em Jerusalém para o exílio na Babilônia, onde o povo ficou escravizado por aproximadamente 70 anos. E como se não bastasse isso, os exércitos babilônios destruíram o templo. Roubaram os utensílios e acabaram com tudo, o que foi um golpe na fé, nas convicções do povo de Israel, porque o templo sempre foi um sinal da manifestação do poder de Deus entre o seu povo. E de repente uma nação pagã, estrangeira, opressora, inimiga, não só consegue vencer o povo de Deus, como ainda entrar no seu templo, tocar nos utensílios que eram intocáveis e levar tudo embora e ainda destruir o lugar. Foi uma crise profunda. Mas que ensinou o que para a nação? Que se Deus não é prioridade na vida, a religião não tem mais razão de ser. Se Deus não está em primeiro lugar, o exercício religioso é mera burocracia que não tem valor nenhum espiritual. Então o templo pode cair. Ele não é mais o lugar da manifestação do poder de Deus. Ele é um tipo de mascaramento, de hipocrisia que Deus não aceita. E esse povo exilado na Babilônia sabe que não só a sua terra, mas também o seu centro de relacionamento com Deus estavam destruídos. O tempo passou. E quando foi no ano 539 a.C.,
um outro império venceu o que restava do Império Babilônico, o Império Persa, que tinha como imperador um homem sobre quem o próprio profeta Isaías já havia profetizado. Ciro era o seu nome. Ciro conquistou aquela região toda e no ano seguinte, no ano 538, decretou a volta dos exilados para a sua terra. E os judeus puderam voltar para Judá e Jerusalém. No ano 538 a.C. Todo um recomeço, entendem? Toda uma necessidade de reconstruir, de refazer a vida. Só que quando Deus chama o profeta Ageu para falar essa palavra que nós lemos, nós já estamos no ano 520 a.C. na história. O povo já estava na terra há 18 anos. E como é que estava aquele símbolo da centralidade de Deus para a nação? Em ruínas. O povo voltou para reconstruir a vida, mas não reconstruiu a fé. O povo voltou para cuidar da sua trajetória futura, mas não cuidou do restabelecimento daqueles sinais da prioridade de Deus na sua vida. Não ia funcionar, irmãos. Esse projeto não ia dar certo. Se Deus não é prioridade, não vai. Então Deus levantou o profeta Ageu para dizer: povo de Israel, você voltou para a terra, mas não voltou para Deus. Cada um está cuidando da sua vida, cada um está priorizando a si mesmo e ninguém está priorizando o Senhor. O maior sinal disso na vida do povo é que as casas estavam ficando cada vez mais elaboradas, ornamentadas, cuidadas. Uma tradução diz apaneiladas, e o templo estava em ruínas. Esse é um dos grandes problemas de a gente centralizar o eu e não o Senhor. A gente vai fazendo as coisas, mas elas nunca acabam, nunca chegam ao fim. O povo reconstruiu a casa, melhorou a casa, enfeitou a casa, incrementou a casa e continuava cuidando da casa. E esse cuidado com a casa não tinha fim. Porque quando o eu está no centro, as coisas não têm fim, não acabam. O desejo não tem fim. Nunca é o suficiente, nunca para. Já fez reforma em casa? Marido e mulher decidem fazer uma reforma. Contratam mão de obra, contratam projeto, fazem uma reforma. A reforma era para durar 4 meses, já faz 10 que ela acontece. Era para gastar 30 mil reais, já foram gastos 60 mil e ela não está pronta ainda. Com muito custo, o casal encerra a reforma. O pedreiro fecha a conta e vai embora. O marido olha para a mulher e fala assim: aí, gostou? Ela fala: esses móveis não estão legais. Não estão combinando. Aí vai para os móveis. Aí termina os móveis, tem a decoração mais detalhada. O badulaque, o ornamentozinho, o detalhe. Falta um vasinho aqui, precisava de uma florzinha aqui, esse aqui não está tão bonito, vamos fazer outro. E a pessoa vai pondo, e vai pondo, e vai pondo, e num desejo de preencher espaços do coração, da vida, da alma, ela vai preenchendo espaços físicos, e quando vê a casa da pessoa, parece a loja. Aí você vai visitar, senta, olha para o vaso tem o preço. Irmã, está à venda isso? Esqueci de tirar, que vergonha. O sujeito compra o carro do sonho. Chega em casa com o carro, a mulher fala assim: tá feliz? Bem, eu tô, mas ainda vou pôr um kit multimídia aqui. Agora eu vou trocar a roda. Agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E aí quando o carro tá 10, tá na hora de trocar. Não tem fim. Vai viajar, toda viagem que faz fica a sensação de que não foi para onde devia ter ido. Porque tem muito lugar para ir, não dá para ir em todos. Para onde você foi? Eu fui para Natal. Você já tinha ido para o Nordeste? Não, primeira vez. Pô, você precisa ir para Maceió. Então próximas férias eu vou para Maceió. Rapaz, fui para Maceió, já tinha ido para Natal. Mas você precisa conhecer Fernando de Noronha. É muito melhor. Aí você vai para Fernando de Noronha, vai conversar com a pessoa, mas você já conheceu os Lençóis Maranhenses? Aí você conhece o Nordeste inteiro. Alguém fala assim: mas legal é Cancún. Vai para Cancún. Agora a pessoa fala assim: mas você precisa conhecer Dubai. Não tem fim. O desejo não tem fim, ele vai se renovando toda hora, todo dia, porque as possibilidades são infinitas. As ofertas são infinitas.
Estão aí os shoppings com as suas vitrines, com produtos infinitos. E os armários infinitamente lotados e nunca tem fim, porque cada dia sai alguma coisa aparentemente nova. Eu preciso. Os nossos filhos já têm necessidades, demandas que você pensa, meu Deus, onde é que isso vai parar? E aí vem o primeiro resultado trágico dessa centralidade do eu e da falta de prioridade para Deus. O coração nunca está satisfeito, nunca está preenchido. Parece que por mais que a gente faça, nunca está bom. Ageu diz para o povo, vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Por mais que vocês tenham, não toca, não preenche. A felicidade nunca vem. Essa sensação permanente de que cedo ou tarde eu vou ser feliz, se conseguir isso, se realizar esse sonho, se chegar lá. E à medida em que vou conquistando e realizando, essa felicidade nunca vem. Por isso que Fernando Pessoa escreveu que o pior que pode acontecer a um sonho é ser ele concebido. Porque você realiza um sonho e descobre que ele é só uma frustração a mais. Ele não traz o que aparentemente ele deveria trazer. Já teve chácara? O casal está mó feliz, comprou uma chácara. Um sonho da vida, agora a gente vai poder relaxar, descansar, ter uns cachorros grandes. Aí reforma lá a casa da chácara, monta o pomar, faz o gramado, põe piscina. E depois faz o que com a chácara? Vende a chácara. Quando a chácara está no sonho, põe à venda. Por quê? Porque não vai lá. Parecia que ia ser gostoso ir lá todo final de semana. É chato, é ruim, é longe, as crianças não querem ir. Os vizinhos vão, não pagam o churrasco. Pomar não dá nada. E o jardineiro cada vez tem uma desculpa. Eu vou na feira, a mexerica é desse tamanho. Eu vou no meu pomar. Ela parece sei lá o que aparece. Mirrada, murcha, olha com cara feia pra você. Azeda. Cadê a felicidade que diziam que eu ia ter aqui? Entra no carro, bom do ano, não tá feliz. O sujeito tem uma mulher linda, maravilhosa, bem criada, bonita, se arruma pra ele, tem uma família legal, trata ele bem, mas ele tá de olho naquela outra mulher que deu uma bola pra ele e ele acha que ele tem que abrir mão de tudo isso aqui pra ir correr atrás. Quem sabe lá tá a minha felicidade. Vocês comem e não se fartam. Bebem e não saciam a sede, vestem e não sentem o calor da roupa. É um eterno descontentamento. É a consequência de Deus não ser prioridade na nossa vida. Dostoiévski, o autor do maravilhoso Crime e Castigo, escreveu que o coração do homem tem um vazio no tamanho exato de Deus. Só Deus pode preenchê-lo. As coisas não vão preencher. Os relacionamentos, por melhores que sejam, não vão preencher. A mulher coloca toda a sua expectativa de felicidade, de ser amada sobre o marido. Ele a frustra constantemente. O marido coloca todo o seu desejo de ser respeitado, valorizado sobre a esposa. Ela o frustra constantemente. A gente vai transferindo carências uns sobre os outros e depois, finalmente, que é o nível mais baixo da nossa existência em relação às coisas. E não consegue dormir à noite. E não tem paz, e não tem sorriso fácil no rosto, porque Deus não é prioridade na nossa vida. Quando Deus é prioridade na nossa vida, Filipenses 4, que nós lemos no início desse culto, faz todo sentido. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância, sei ter fartura, sei passar necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Isso é Deus como prioridade na vida. A vida não tem contornos de murmuração, de queixa, de reclamações infindas. O sorriso é fácil, a alma é leve. Tudo se desfruta. A viagem pode ser para Cancún, pode ser para a beira do rio, pode ser camping, pode ser trailer. Se Deus é prioridade, o que Ele deu faz um bem maravilhoso.
para o coração. Arroz e feijão no prato é motivo de dar glórias àquele que põe comida na nossa mesa. Porque quando o coração não tem Deus como prioridade, a gente consegue reclamar em restaurante chique. O povo come, mas não se farta, bebe, mas não sacia, veste, mas não esquenta, porque o sinal da prioridade de Deus ainda está em ruínas. Mas tem uma segunda implicação. A segunda implicação da ausência de Deus no lugar prioritário é que as circunstâncias jogam sempre contra. Ageu diz isso também. O céu reteve o orvalho, a terra não produziu fruto, a semente não germina, nada dá certo. Que coisa de doido, nada dá certo. Você luta, você batalha, você vai atrás e parece que as portas estão sempre fechadas. Quando Deus não é prioridade na nossa vida e o eu está sentado no trono do coração, o eu tem que dar conta do recado, mas o problema do eu é que ele não tem controle. O que o eu pode fazer em relação às circunstâncias? Nada. Ah, pastor, mas eu sou vitorioso, minha vida é uma bênção. Ok, irmão, mas você precisa entender que você não teve controle sobre o que aconteceu com você. Não teve. Seu negócio deu certo, você trabalhou bonito, você fez o que precisava ser feito, mas não teve controle sobre as circunstâncias. Porque para um sonho se realizar, muitas coisas têm que confluir, não tem? O sujeito montou um negócio para atender empresas por causa de uma legislação que obrigaria as empresas a colocar determinado equipamento. Aí ele foi lá e comprou todo o estoque de equipamento, gastou o que tinha de reserva e fez financiamento da diferença. Ficou preparadíssimo para atender as empresas que precisam desse equipamento. No apagar das luzes de um dia qualquer, o Congresso votou uma lei que desobrigou as empresas de usarem isso. Pronto. Acabou a vida do sujeito. Acabou. Está endividado com um estoque que não serve para nada. O sujeito recebeu a proposta da vida de trabalho. Vai ganhar entre salário e comissões o que ele nunca imaginou ganhar por anos. Vai fazer um exame de rotina, está doente. Uma doença que não tem tratamento, pelo menos não de curto prazo. Acabou o emprego novo. O sujeito vai plantar na lavoura. Não chove. Semente queima lá. No solo, não germina. Fruto não vem para o pé. Ou então dá uma geada, acaba com tudo. Que controle o eu tem sobre as circunstâncias? Você diz, vou fazer. Vai mesmo? Quando Tiago diz assim, nunca diga, amanhã ou depois vou fazer isso ou aquilo, porque você não sabe nem se vai estar vivo, isso é sério. Quem foi que nos enganou sobre isso? Onde é que nós começamos a acreditar nos livros de autoajuda que dizem que querer é poder? É nada. Você quer manter uma pessoa ao seu lado e ela não fica. Quando ela quer ficar, ela morre. E você diz, meu Deus, eu não seguro nada. Você ganha o mundo e perde a alma. Ganha a promoção, perde o casamento. Ganha o dinheiro, perde o filho. Que controle a gente tem sobre o que quer que seja? Nenhum, é engano. O povo voltou do exílio dizendo, a gente vai cuidar da própria vida. Não cuida, não dá conta. Não há poder do eu sobre as circunstâncias, não há. Pode até ser que tudo dê certo, mas você não tem o controle. Só que quando Deus é prioridade na nossa vida, nós sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Aí a gente aprende o que é descansar naquele que realmente pode todas as coisas. É Ele que faz acontecer. E os planos dele é que não podem ser frustrados. Aleluia por isso. Quando Deus é prioridade, o medo de que as circunstâncias não convirjam na direção, simplesmente vai embora. Por quê? Porque elas estão debaixo do poder daquele que é soberano, aleluia. E Ele tem o melhor para a minha vida. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Louvado seja o seu nome. Provérbios 16. O resumo dessa ópera é Provérbios 16, de 1 a 3. Provérbios 16, de 1 a 3 é interessante, porque a primeira frase do versículo 1 é: o coração do homem pode fazer planos,
E a segunda frase do verso 3, que fecha esse trecho, é: e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu pintei de preto o intervalo. Eu gosto assim. O coração do homem pode fazer planos, seus planos serão bem-sucedidos. Não é lindo? A gente pode fazer música sobre isso. Escrever e colocar na porta da geladeira. Pode escrever na capa da Bíblia. O coração do homem pode fazer planos e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas mesmo que eu pinte de preto o intervalo continua valendo, porque foi dito por Deus. E quando você lê o intervalo entre o coração do homem pode fazer planos e os seus planos serão bem-sucedidos, tem 3 princípios lá que são inegociáveis. Primeiro, Deus precisa autorizar isso. A resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu posso fazer planos? Posso. Mas sem o aval de Deus, eles não prestam. Não são bons planos. Precisam da autorização do Senhor. Segundo, a motivação precisa ser correta. Porque plano é o seguinte: todo plano é lindo no papel. O duro é colocar em prática e colocá-lo em prática pelas razões certas. O versículo 2 de Provérbios 16 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o espírito, ou o coração, ou o interior. O que isso significa? Você pode ter um plano lindo aos olhos de todos para quem você o apresentar, e ele refletir as motivações mais terríveis do seu coração. O sujeito diz assim: pastor, ora por mim porque eu vou montar uma empresa. E Deus tem que abençoar. Eu acho tão engraçado quando a gente diz Deus tem que abençoar. Porque se Deus abençoar, 10% de todo o faturamento vai para missões. Eu não sei, eu às vezes fico pensando o que é que a gente pensa. Porque eu acho que uma pessoa dessa está pensando assim, que Deus está lá sentado no trono, meio distraidão. E ele fala: o quê? 10% para missões? Rapaz, vou te abençoar, que ideia boa. Parabéns. É de gente assim que eu preciso, porque olha, você é a sumidade. Primeiro que quem diz que vai dar quando tiver e não dá enquanto tem, por pouco que seja, não vai mudar. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Princípio espiritual. Segundo, que todo mundo pode achar linda a minha ideia de ficar rico e dar 20, 30, 40% de tudo que eu conquistar para a obra missionária. Deus sabe o que eu realmente quero. Ele sabe quando eu estou dizendo que vou ficar rico para abençoar os outros, mas no fundo quero ficar rico para provar para o meu pai, que já faleceu, que eu não sou o fracasso que ele falou que eu seria. Deus sabe. Deus não ouve o que a gente fala. Deus vê o que a gente esconde. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios dizendo, capítulo 13 da primeira carta: ainda que eu dê todos os meus bens para os pobres, ou entregue o meu próprio corpo para ser queimado pelo fogo, se eu não tiver amor, nada disso valerá. Porque todo caminho do homem é bom aos seus olhos, mas o Senhor sabe o que vai no peito. Tudo que a gente quer fazer, não tem coisa mais linda do que aquilo que a gente já decidiu fazer. É só você, esposa, olhar para o seu maridão aí. Noite de Natal. Bebeu um pouco a mais de champanhe, encostou aquele cunhado, sabe aquele cunhado? Aquele mesmo, aquele que você sabe, que já fez de tudo um pouco, que já está com o filmão queimado, ele senta do lado do seu marido. E ele tem uma ideia, vai dar muito certo. E o seu marido cai. Você quer ver esse versículo na prática? É você falar: meu bem, eu não estou em paz com isso que você e o cunhado estão querendo fazer. E aí, a resposta que ele vai te dar é a prova de que todos os caminhos do homem são bons aos seus olhos. Não porque nós já planejamos tudo, olha, vai ser assim, vai dar tudo certo, fulano vai ajudar, o outro vai entrar com não sei quanto, e o Beltrano vai colaborar, e a gente já tem um negócio engatilhado, é a coisa mais linda do mundo, e você lá no íntimo sabe que esse troço não vai dar certo. Uma vez um sujeito me procurou dizendo: pastor, eu fui chamado para uma sociedade, olha, é a oportunidade da minha vida, eu queria que o pastor orasse por mim para tudo dar certo. Ó, irmão, eu vou orar com você, mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso. Não, porque uma pessoa está montando uma empresa
já está com os negócios engatilhados. Pastor, nós estamos falando de milhões. E eu só preciso entrar lá com tal valor. Era pouco. Em dinheiro de hoje, vamos imaginar que isso seria algo em torno de 15, 20 mil reais. Eu só preciso entrar com isso porque já está tudo pronto, ele só está precisando de um sócio. E assim que eu entrar com ele, a gente vai... Pastor, olha, escreve o que eu estou dizendo, eu vou ser um dos grandes dizimistas dessa igreja. Eu podia até ficar entusiasmado, eu fico pensando se Deus está interessado nisso, mas tudo bem. Falou, a coisa mais linda do mundo. Você ora por mim, pastor? Eu falei, olha, antes de orar, deixa eu só perguntar para você se eu entendi direito a história. Me corrija se eu estiver enganado. Você está me dizendo que uma pessoa estava andando na rua, achou a lâmpada mágica, o gênio saiu da lâmpada, ofereceu 3 desejos e a pessoa vai te vender um por 20 mil? É isso que você está me contando? Eu entendi direito a história? Não preciso dizer como essa história termina, né? Não importa quão lindo seja o seu plano no papel, se o seu coração estiver motivado pelas razões erradas, Deus não tem parte nisso. Ponto final. Deus não tem compromisso com o seu desejo de afirmar o seu eu, porque ele já disse que o seu eu tem que morrer. Deus não tem nenhum compromisso com as suas vitórias particulares individuais, por mais que você cite promessas para ele que ele mesmo fez e que ele conhece muito bem, mesmo que você não cite. Se o coração estiver fora de foco, Deus não tem parte nisso. E terceiro, primeiro Deus tem que aprovar, segundo a motivação tem que ser correta, e terceiro, o resultado tem que ser para a glória de Deus. Porque o verso 3 de Provérbios 16 começa assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. É para a glória de Deus, é para a honra de Cristo. Deus é prioridade na nossa vida. Agora, vamos voltar para Ageu. O que me chama a atenção acima de tudo nesse texto? Que quando Ageu falou com o povo, o que é que o povo fez? Se arrependeu, temeu o Senhor e pôs as mãos à obra. Gente, essa palavra não pesou sobre o povo, não é uma palavra de acusação, de crítica, de culpa. Essa é uma palavra de incentivo, de motivação. Veja, se Deus não é prioridade na sua vida, faça dele prioridade na sua vida. Veja que coisa linda. Ageu falou, o povo ouviu, e no 24º dia do 6º mês daquele ano, ou seja, 24 dias depois, o povo começou a reconstruir o templo. Fácil assim, simples assim. Percebeu que está fora do caminho? Volte, é só isso. Não é para se culpar, não é para pesar sobre os seus ombros, não é para sair daqui lamentando, é para dizer, Senhor, eu quero que o Senhor seja a prioridade na minha vida, eu quero. Eu quero que as coisas comecem a mudar na minha vida hoje mesmo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que as coisas comecem a mudar hoje mesmo. Deus precisa ser prioridade na minha vida. Pastor Hernandes Dias Lopes conta uma história que sempre me toca, como deve tê-lo tocado, muito especialmente. Um grupo de pastores foi até a Coreia conhecer o fenômeno da igreja coreana. Existe uma igreja na Coreia com mais de 1 milhão de membros. E é gente comprometida, de oração. As reuniões de oração dessa igreja atraem milhares e milhares de pessoas ao longo da madrugada. Os estacionamentos da igreja lotados para as reuniões de oração na madrugada. Gente cuidando dos carros, organizando o estacionamento, ônibus chegando, tudo para a reunião de oração na madrugada. O pastor dessa igreja recebeu a comitiva de pastores brasileiros no seu gabinete. Um deles perguntou, vocês fazem essas reuniões de madrugada porque é costume dos orientais acordar tão cedo? O pastor olhou para ele e disse, veja, no mundo inteiro as pessoas acordam cedo para ganhar dinheiro. Nós acordamos cedo para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. No mundo inteiro as pessoas acordam a hora que for preciso para ganhar dinheiro. Aqueles irmãos acordam cedo porque Deus é prioridade na sua vida. Ponto final. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é quais são os sinais da prioridade de Deus na minha vida que estão em ruínas? É a minha vida devocional? É a minha vida de oração? Leitura da palavra? Meu dízimo? Minhas ofertas? Meu testemunho no trabalho? Na faculdade?
na família? Qual é o sinal da prioridade de Deus na minha vida que está em ruínas? É sair daqui hoje e tentar restaurar isso em nome de Jesus. Porque eu quero, você quer, que Deus seja a prioridade na nossa vida. E quando Deus é a prioridade na nossa vida, tudo se ajeita. De um lado a gente se satisfaz com muito menos, porque temos tudo. Como escreveu C.S. Lewis, quem tem Deus e tudo mais, não tem nada mais do que quem só tem Deus. E de outro lado, até as circunstâncias cooperam. Porque Deus age em todas as coisas para o bem dos que o amam. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.